Ali Paixão virou e pegou por baixo da bola, por cima do goleiro. Paixão faz um belo gol pro Vasco para empatar tudo. Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para nós vascaínos após a vitória de sábado, domingo, muito melhor. Você acabou de ver aí uma certa homenagem ao golaço de Egnaldo pelo Sub-20 do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense no empate de 3-3, uma bicicleta linda que, ao meu ver, Egnaldo já estava até merecendo pelo menos treinar entre os profissionais, porque para você aguentar Raniel, Getúlio e Zé Santos, era melhor você não ter contratado esses três e ter colocado o Germancano. E depois também, meus amigos, você viu o pênalti bem convertido do Ranisauro, que garantiu a nossa vitória aí de 1-0 do Vasco da Gama e do Criciúma. Mas, meus amigos, você está no pós-jogo do Marca Vasco, aquele feito de torcedor para torcedor. Quer saber os detalhes? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta! O dia em que o Heriberto Rio se virou um pouquinho de São Januário. Nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, aquele que toda vez ver um vídeo do Casaca cantado pela torcida com os jogadores, fico, juro, emocionado e me lembra porque eu sou muito Vasco da Gama. Então, meus amigos, vocês já façam aqueles pedidos tradicionais. Largue um dedo neste like, que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal para alcançarmos a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. E aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, às 7 horas da manhã, para o seu verdadeiro café da manhã com as nossas livres opiniões e as últimas notícias do Vasco da Gama, você acompanha no Marca Vasco. E hoje vamos estar falando da vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama em cima do Criciúma por 1-0, gol do Raniel. E essa vitória nos mantém na segunda colocação com 34 pontos. À frente está o Cruzeiro, que perdeu para o Guarani, que está no Z4 com 38 pontos, ou seja, estamos a 4 do líder, então dá sim para ir buscar esse campeonato. E o melhor, estamos a 9 do quinto colocado, que é o Sport Recife. O terceiro colocado é o Bahia, com 30. O quarto é o Grêmio, com 29. E o quinto é o Sport Recife, com 25. Mas acredito eu, e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, para mim vai subir esses quatro grandes mesmo. O Cruzeiro, o Vasco da Gama, Bahia e o Grêmio. E deve disputar ali o campeonato. Cruzeiro, o Vasco da Gama, quem sabe o Grêmio, se ele não tiver uma arrancada aí. Mas acho que vai ficar entre esses quatro. O próximo jogo do Vasco da Gama é contra o Sampaio Correia, que está ali no meio da tabela, em 10º, lá no Castelão, se não me engano, em São Luís, no próximo sábado, às 4h30 da tarde. Também um jogo importante, porque se a gente sai com resultado positivo, aí sim que a gente está muito bem encaminhado e muito tranquilo. A gente começa essa partida com os dois desfalques que a gente já sabíamos, né? O Gabriel Peck suspenso e o Edmar suspenso. Então o técnico Maurício Souza começa a partida para manter o mesmo esquema, fazendo apenas aquelas substituições, meio que saiu titular, entra o reserva. Então ele começa assim: Thiago Rodrigues, o Léo Matos, que para mim ele é titular até mesmo acima do Gabriel Dias. Na zaga o Quinteiros, o Anderson Conceição voltando tranquilo, mesmo caindo com alguns pontos na testa, que foi um monstro na partida, o Anderson Conceição. E na lateral o Riquelme, que ao meu ver, o Edmar ele pode ser forte na defesa, mas o Riquelme é diferenciado e tinha que trabalhar ele para ser mantido como titular. No meio de campo, Yuri Lara
e o Andrei Santos. Monstro na partida. E no meio de campo, Palácios. A gente depois tem que conversar sobre Palácios. E no ataque, Eric, o Raniel e o Figueiredo. O Vasco da Gama começa com uma sorte que talvez não teve contra o Sport, marcar o gol logo no início. Ali em torno dos 6 minutos, aos 10 minutos, o Andrei Santos, que ele batia tiro de meta e corria para cabecear escanteio, ou seja, ele percorreu todo o campo, esse menino de 18 anos, fantástico, monstro na partida. Ele tenta um drible lá, bate na mão do jogador do Criciúma, o juiz, o Voaden, é chamado pelo VAR, pênalti claro, e o Raniel muito bem convertido, muito bem batido. Eu senti até o Raniel um pouco mais afim do jogo neste primeiro tempo, mas, cara, na boa, é muito jogador assim, de não fazer o pivô, de não dar muita continuidade nos lances. Então, não dá, né? Mas assim, o primeiro tempo do Vasco da Gama achei tranquilo. É óbvio que depois do gol o Criciúma ainda tenta alguma chance, mas a gente vê que o Criciúma é um time muito frágil também. E para mim foi um dos melhores primeiros tempos do Vasco da Gama, onde a gente podia ter matado a partida ou mesmo ampliado pelo menos para 2-0 com algumas outras chances lá. No segundo tempo é que vira uma pelada, e muito por culpa também do Maurício Souza. Aí eu até falo que eu nem critico tanto o técnico, porque ele não tem peças para substituição. Porque se você tira o Gabriel Peck e bota Eric, você entende porque o Gabriel Peck é titular. Se você tira o Nenê e bota Palácio, você entende porque o Nenê é o craque do time e é o mesmo com 41 anos. Então, meu irmão, o cara não tem peças. Mas o cara também ajuda. Olha as substituições que ele faz, né? Ele tira o Palácio e bota Matias Barbosa. Ele tira o Andrei Santos, que já tinha cartão amarelo, bota o Zé Gabriel. Ele tirou o Figueiredo para botar o Zé Santos. Ele tirou o Raniel para botar o nosso nobre Getúlio, 6 por meia dúzia. Cara, mas aí ele tira, isso que eu não entendi, tirou o Riquelme, que é um bom menino, bom jogador. Ele pode ter deficiência na zaga. Mas aí bota o Luiz Henrique. Primeiro lança do Luiz Henrique, a oportunidade de fazer um cruzamento sozinho pro meio da área. O cara bota lá pra lateral. O Vasco da Gama contra o frágil Criciúma, mesmo na quinta colocação do campeonato da Série B, ele tá na segunda divisão do Catarinense, nem sabia que ele tinha sido rebaixado. O Vasco termina com 4 cabeças de bagre, ou cabeças de área. O Matias Barbosa, o Zé Gabriel, o Luiz Henrique e o Yuri Lara. Pô, não dá. Aí o que aconteceu no segundo tempo? Obviamente o Vasco até teve algumas chances de contra-ataque não convertidas pela péssima qualidade técnica de Getúlio e o Zé Santos, então que em 15 minutos deu para fazer aquela dúvida porque o cara foi contratado, tanto que a única chance realmente boa do Vasco da Gama no segundo tempo foi uma bola na trave de quem? Andrei Santos, monstro. Mas aí o Vasco recua, chama o frágil Criciúma para fazer a pressão dentro do seu estádio lotado. Olha, e se não fosse o Thiago Rodrigues, e se o Criciúma fosse um pouquinho melhor, teria marcado os gols. Terminando o jogo, a gente vai ter 3 problemas para a próxima partida. Thiago Rodrigues está suspenso, Figueiredo está suspenso, Andrei Santos está suspenso. Então serão 3 jogadores. Olha, eu achei meio cavada dos jogadores para levar um cartão amarelo. Talvez não do Andrei Santos, mas a gente para a próxima partida aí contra o Sampaio Correia vamos ter esses problemas. Mas talvez seja muito bem calculado. Nesta partida você já leva esses cartões amarelos para não ficar pendurado para partidas mais importantes. Sabe por que o Vasco também está mantendo essa toada de vitórias? Veja esses 2 vídeos aí do Thiago Rodrigues e do Quinteiros. Essa banda sempre vence, velho! E essa vitória aqui? É Vasco, porra! Esses caras são foda! Esses jogadores merecem, cara. Isso eu tenho que admitir. Alguns jogadores que foram contratados
Eu dou minha mão na palmatória. Não imaginava que eu ia dar tão certo, principalmente essa linha de zaga aí. Os caras estão botando sangue. Parece que realmente eles botaram no coração assim: eu vou subir com o Vasco da Gama, eu vou subir com essa torcida e a minha chance também na carreira. Então, de parabéns, Batman. Tá de parabéns o Quiteiro, tá de parabéns o Anderson Conceição, tá de parabéns Yuri Lara, o próprio Edmar que entra. E eu não tô falando que o próprio Raniel, que o Getúlio, Zé Santos, sei lá, o próprio Eric, mas pelo menos eles estão realmente botando sangue na partida para fazer o Vasco subir. E o Palácios, é que acho que a gente talvez estivesse esperando demais do Palácios, porque ele nos foi vendido como se fosse uma grande contratação. E até agora falta intensidade, tanto que você pouco escuta o nome de Palácios durante a partida, que seria o jogador principal do Vasco, armador, e você pouco escuta o nome dele. Então realmente ou o Palácio começa a dar maior intensidade nas suas atuações, ou a gente vai ficar sempre na dúvida por que contratá-lo. Então, meus amigos, mas eu só quero saber, meu irmão, se ainda tem torcedor em Criciúma. Veja esse vídeo. Demais, a torcida do Vasco está enlouquecida, é o que também tem levado esse time nas costas. Parabéns ao Vasco da Gama, vamos passar um domingão tranquilo. Muito obrigado por assistir o vídeo, tchau e saudações vascaínas!